Vamos falar sobre o chamado Teorema de Poisson. O Teorema de Poisson tem um enunciado extremamente simples. Diz assim: dadas duas constantes de movimento, o parêntese de Poisson delas também é uma constante de movimento. Ó, como F e G são constantes de movimento, não sei se vocês se lembram, mas a derivada total de uma variável dinâmica qualquer é igual ao parêntese de Poisson de f com h mais a derivada parcial de f em relação ao tempo. Tá? Se f é constante de movimento, essa derivada total é zero. Então nós temos isso aqui. E analogamente para G. Então, isso é o que nós sabemos. F e G são constantes de movimento. O que nós queremos é provar que o parêntese de Poisson de F e G também é constante de movimento. Então temos que provar que a derivada total em relação ao tempo do parêntese de Poisson de f com g é zero. Tá? Então calculemos a derivada total do parêntese de Poisson de f com g. É só usar a mesma expressão anterior, vale para qualquer variável dinâmica, inclusive quando essa variável dinâmica é o parêntese de Poisson de outras duas. Então isso aqui, ó, é o parêntese de Poisson de parêntese de Poisson de f com g com h mais a derivada parcial de f com g. É exatamente essa mesma equação para uma variável dinâmica qualquer, trocando f pelo parêntese de Poisson de f com g. Essa derivada parcial aqui, ó, do parêntese de Poisson de f com g, é a mesma coisa que parêntese de Poisson da derivada parcial do primeiro com o segundo, mais primeiro derivada parcial do segundo. É só olhar para a definição do parêntese de Poisson e tomar a derivada parcial em relação ao tempo, que imediatamente surge essa... se verifica essa identidade aqui. Agora, de acordo com a primeira e a segunda equações, a derivada parcial de f em relação ao tempo é menos o parêntese de Poisson de f com h. Então nós vamos ter menos parêntese de Poisson de f com h, parêntese de Poisson com g. Idem, derivada parcial de g em relação ao tempo é menos parêntese de Poisson de g com h. Então, menos parêntese de Poisson de f com parêntese de Poisson de g com h. Vamos substituir na expressão que dá o df, o ddt do parêntese de Poisson de f com g, para ver o que acontece. ddt. Então isso aqui dá. Vamos repetir esse termo. Esse termo que vem dessa derivada parcial, né? Nós podemos escrever como parêntese Poisson de h com f para absorver sinal menos. E nós aqui também trocamos a ordem, jogamos essa função para cá e o f para o segundo lugar para eliminar o sinal menos. Então vai dar mais GH F. E vamos verificar, cada um desses termos deve ser o resultado de uma permutação cíclica desse aqui.
Aqui, ó, o F vai para o primeiro lugar, fica H com F, G. E agora jogamos o G para o primeiro lugar, G com HF, então isso aqui é zero pela identidade de Jacobi. Conhecer constante de movimento é fundamental para ajudar na resolução das equações de movimento. E esse resultado diz o seguinte: se nós conhecermos duas constantes de movimento, nós podemos gerar uma terceira fazendo o cálculo do parêntese Poisson das duas constantes de movimento originais. Ora, tendo achado uma terceira, se nós fizermos o parêntese de Poisson com o F, obtemos outra. Se fizermos com o G, obtemos outra. É claro que isso não pode continuar indefinidamente, porque o sistema não tem um número arbitrário de constante de movimento independentes. Pode acontecer várias coisas. Primeiro, coisas que não contribuem para resolver o problema, né? Por exemplo, o parêntese Poisson de FG pode ser trivialmente zero, identicamente zero. Então é uma constante de movimento, mas é trivial, não dá nenhuma informação. Outra coisa que pode acontecer: o parêntese Poisson de FG pode não ser identicamente zero, mas pode ser uma constante de movimento que não seja independente de FG. Então não é uma nova constante de movimento. Então também não contribui para ajudar a resolução do problema. E o caso favorável em que o parêntese Poisson de FG é uma constante de movimento independente de F e G. Tá? E aí isso contribui para ajudar a resolução do problema. Eu vou dar um exemplo aqui muito simples para ilustrar as possibilidades. Ó. Algumas dessas possibilidades. Vamos pegar a newtoniana de um projétil. Um objeto lançado sobre um campo gravitacional constante, né, o movimento se dá num plano vertical XY, e a newtoniana é imediatamente, vou escrever assim, 1 sobre 2m, px quadrado mais py quadrado mais mgy. Energia cinética mais energia potencial, tá? Mostre que essa função f aqui, definida da seguinte maneira: y menos t sobre m py menos gt2 sobre 2, e a função g, definida por x menos t sobre m px, são constantes de movimento. E obtenha novas constantes de movimento pelo teorema de Poisson. Se nós queremos provar que f é constante de movimento, né, então nós temos que calcular f ponto, que é o ddt de f, é o parêntese Poisson de f com h mais derivada parcial de f em relação ao tempo. Vejam o seguinte: f tem esse y aqui, que só tem parêntese de Poisson diferente de zero com py. Y com px dá zero, y com y dá zero. Então haverá um termo, ó, 1 sobre 2m, daqui, ó, 1 sobre 2m, parêntese Poisson de y com py. Py só tem parêntese Poisson diferente de zero com y. Então haverá um termo menos t sobre m multiplicado por mg, parêntese Poisson de py com y. Isso aqui só depende do tempo, tem parêntese Poisson zero com tudo. Mais derivada parcial de f em relação ao tempo. Tem uma dependência temporal explícita aqui, menos 1 sobre m py, menos gt. Ah, desculpe, aqui ó, é py ao quadrado, tá? Da newtoniana. Isso aqui, ó, se você usar aquela propriedade algébrica
ABC é igual a ABC mais ACB. Só que no caso aqui, ó, A e B são... bom, se você quiser botar... Troca a ordem aqui, dá um sinal menos. Se A e B forem PY, tá? Isso aqui dá 2 vezes. Se A e B são iguais, dá 2 vezes A comutador de A com C. Então isso aqui é a mesma coisa, ó, que 2 vezes comutador PY comutador de Y com PY. Comutador não, é parêntese Poisson. Mas isso aqui é 1. Então, esse primeiro termo aqui, ó, dá exatamente PY sobre M. Que cancela esse termo aqui. E o parêntese Poisson de PY com Y é menos 1. Isto aqui é menos 1. Cancela esse termo aqui. A massa cancela esse termo. Então, isso mostra que F é constante de movimento. Analogamente, se mostra que G é constante de movimento, tá? Vamos fazer a seguinte. Nós vimos que vale a seguinte identidade, ó. Agora tome C igual a B. Então nós vamos ficar com A, B2 igual a AB, B mais B, AB, que é 2 vezes B, AB. Tá bom? Então, se você tomar A como sendo Y e o B como PY ao quadrado, dá o 2PY, tá bom? Mas então, nós gostaríamos de produzir mais constante de movimento explorando o teorema de Poisson. Bom, nossa primeira tentativa seria parêntese Poisson de F com G. Agora, olhe o que dá a parêntese Poisson de F com G. Aqui tem X. Para dar parêntese Poisson diferente de zero, tem que haver algum PX aqui. Não há. Aqui tem PX. Teria que haver algum X aqui. Não há. Então, parêntese Poisson de F com G é identicamente zero. Isso não viola o teorema de Poisson. Zero, não há dúvida de que zero é uma constante de movimento. Só que não dá informação nenhuma sobre o movimento, é trivial. Mas observe, nós temos uma outra constante de movimento nesse problema, que é a hamiltoniana. A hamiltoniana não depende explicitamente do tempo, é energia total aqui. H é constante de movimento. Então, o parêntese Poisson de F com H é constante de movimento. Parêntese Poisson de G com H é constante de movimento. Tá? Vamos chamar de M. A constante de movimento, que é o parêntese Poisson de F com H. Se você fizer o cálculo, isso dá PY sobre M mais GT. E se chamarmos de N, o parêntese Poisson de G com H, isso dá PX sobre M. PX, momento linear horizontal, não há dúvida de que é constante de movimento, no caso do projétil, né? E esse termo aqui é constante de movimento que está relacionada com a velocidade inicial na direção Y. Porque o movimento na direção Y é Vy igual a V0Y menos GT. E essa aqui é a velocidade inicial na direção X, que permanece constante o tempo todo. E essas agora, veja o seguinte, ó. Essas constantes de movimento aqui, ó, temos 1, 2, 3, 4, 5. Elas não podem ser todas independentes entre si. Se você olhar o número de graus de liberdade que esse sistema tem, né, não é possível que haja 5 constantes de movimento independentes. Então, essas constantes de movimento há relações funcionais entre elas.